Saulo, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Amém, irmãos? E aí? Eu gostaria que os irmãos olhassem comigo para essa pergunta de Saulo: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. A conversão de Saulo também é narrada em outro capítulo de Atos, onde a fala continua da voz que dizia: e duro é para você recalcitar contra os meus arguilhões. Na verdade, no nosso linguajar hoje, estava dizendo: é ruim para você teimar comigo. Queridos, a estrada de Damasco é uma estrada onde nós precisamos, às vezes, como já cristãos, conhecedores um pouco da Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, não é? Das sabedorias e poder de Deus. Nós conhecemos muito pouco da Bíblia. Nós precisamos, volta e meia, dar uma passada pela estrada de Damasco. Ah, mas por que, pastor? Saulo ainda não era convertido, ele passou por lá, porque lá foi sua conversão. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. A palavra de Deus diz claramente, a história também, que Saulo, ele era um cidadão romano, ele era também judeu, da tribo de Benjamim, ele era filho de um dos membros das seitas dos fariseus, filho de fariseu, de judeu, nascido em Roma. Então ele tinha as duas nacionalidades, não tinha como mexer com Saulo. Se fosse perseguir judeu, não podia, porque ele era judeu. Se fosse perseguir romano, também não, porque ele era romano. Então ele começou a perseguir, né? Saulo, ele foi criado para ser um combatente zeloso das leis de Moisés, das leis de Deus. Na sua juventude, ele viajou para Jerusalém, cresceu em Jerusalém, para estudar a Torá, as leis, no seminário da época mais famoso, que era o chamado de Gamaliel, desculpe, irmãos. E ali ele cresceu, conhecendo a lei e disposto a fazer de tudo para defender as leis de Deus. E ele assim fazia. Foi quando então o chamado fervoroso Saulo, fariseu, ele, nesta época, consegue um documento, uma carta do sumo sacerdote para perseguir cristãos, agora não em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, em outros lugares. E ele quer fazer uma viagem para Damasco, para procurar, na época, os fanáticos religiosos da seita do Cristo, do cristianismo, seita na época. Então ele está indo com esse documento,
o texto que lemos diz que ele tinha carta branca para procurar, prender, se fosse preciso, torturar e levar presos para Jerusalém os chamados cristãos, se porventura fossem achados em Damasco. E Saulo então, ele reúne a sua caravana. E ele na época era chamado um dos piores inimigos dos cristãos. Durante o assassinato de Estevão, no capítulo 7 de Atos, diz a Bíblia que Saulo estava lá, ele segurava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Ele estava junto ali, era cúmplice, assistindo à morte, o martírio de Estevão. Há quem diz, teologicamente, há quem diz que o jovem que se enrolou num lençol quando prenderam Jesus no Getsêmani era o Saulo. Então parece que Saulo já acompanhava de perto essa questão de martírio, de perseguição dos cristãos. A vontade de Saulo, o objetivo de Saulo, o propósito de Saulo era acabar com o cristianismo que crescia, que brotava, que crescia e que, segundo ele, distorcia a convicção das leis de Deus, da Torá. Neste capítulo, então, 9 de Atos, nós encontramos o que Jesus pessoalmente vai fazer com este terrível homem chamado Saulo, exatamente nessa estrada chamada Estrada de Damasco. Chegando perto de Damasco, repito, é uma estrada que todos nós como cristãos precisávamos passar vez em quando. Acompanha comigo, 9 versículo 1. A grande plataforma do texto é ele e Saulo. O texto começa assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Paulo, ele estava louco para matar discípulo, ansioso para prender cristãos. Era o seu desejo, era a sua vontade. Saulo era chamado o chefe dos pecadores pelos cristãos. Os cristãos temiam a presença de Saulo, quando dizia, Saulo está viajando para Caratinga. Os cristãos tremiam, porque sabiam que iam ser presos, açoitados, torturados e levados a negar a Cristo como Salvador da humanidade. Tinham medo. Ele representava ameaças, morte, abate de cristãos na época. Ele tinha no seu currículo viagens destruidoras de cristãos. Era assim que ele era chamado. E ele está indo então para uma cena inesquecível, que não poderia deixar de entrar para a história, e como já disse, por 2 vezes narrado no livro de Atos, a conversão desse homem temível por todos os cristãos na época. Queridos, mas o que é o caminho ou a estrada de Damasco? Primeiro, é o caminho do confronto. O caminho do confronto. Saulo, nesta hora, ele teve uma colisão. Ele vai bater de frente, não com Ananias. Ele não vai bater de frente com nenhum dos apóstolos ou cristãos que estavam em Damasco, pregando a palavra, falando que Jesus Cristo é a única esperança, o Salvador do pecador. Ele não bateu de frente com nenhuma dessas pessoas. A Bíblia diz que ele bateu de frente com o próprio Senhor Jesus. Isso aconteceu de natureza repentina. Diz o texto que, de repente, uma luz brilhou. E dessa luz vem uma voz. Versículo 3. E foi algo que Saulo reconheceu que era sobrenatural. O caminho do confronto, irmãos, a estrada de Damasco pela qual precisamos passar,
é que muitas vezes precisamos ser confrontados por Deus, confrontados por Jesus Cristo. É o caminho, vou falar à frente, aonde o próprio Senhor Deus mostra para nós quem somos e quem Ele é, o que somos e o que Ele é. Às vezes é necessário o Senhor pegar a gente de frente e falar: eu sou Jesus. E você, quem é? Eu sou o Salvador do mundo. E você, quem é? Jesus sabia quem era Saulo, porém Saulo não sabia ainda quem era o Senhor Jesus. Foi de natureza repentina, sobrenatural. O versículo 3 diz dessa maneira: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele não esperava por aquilo, ele não esperava encontrar aquilo, passar por aquele momento, e diz o texto que ele cai nesta hora. O brilho da luz fez com que Saulo caísse. Caiu, na minha Bíblia, na terra, diz. Saulo, então, ele não poderia passar dali. Saulo não podia dar sequer mais um passo para perseguir cristão. Jesus, nesta cena, neste momento, estava dizendo para Saulo: a sua jornada como perseguidor acaba aqui. A sua natureza acaba aqui. A vida a qual você leva dessa maneira, achando que está fazendo certo, achando que está fazendo correto, perseguindo aqueles que eu salvei, matando aqueles que eu estou usando para pregar a minha palavra, a minha salvação, vai acabar aqui agora. Aqui encerra. Você não vai dar nenhum passo mais. E quando Saulo percebe que aquela luz é algo sobrenatural, ele, como, repito, um estudioso das leis de Deus, ele fala: quem é, Senhor? Ele reconhece que aquilo é superior a ele. Ele reconhece que aquela luz é superior ao sumo sacerdote, é superior ao véu do templo que separava o templo do Santo dos Santos. Ele percebe que aquela luz é superior a sacrifício de bois e carneiros, que ele defendia tanto, porque era isso que perdoava pecado. Ele entendia que aquela luz era superior a túnicas, trajes sacerdotais. Então ele fala: quem é, Senhor? Vale lembrar que nesse momento ele está na terra. Aquele que estava possivelmente, historicamente, a Bíblia não diz, mas historicamente em cima de um cavalo, agora ele está no chão, caído, com o rosto na terra, porque a luz era muito forte, e cego. Jesus estava dizendo: você tem tanta visão para matar um cristão, você tem tanta visão para perseguir um dos que eu salvei, você tem tanta visão para torturar os filhos que eu salvei com o meu sangue, agora você vai perder ela. Cego, caído, com o rosto na terra, impotente. Quem é, Senhor? Jesus estava dizendo aqui: encerra a sua vida, a qual você pensa que está certa, e orgulhoso como você é, você precisa cair aí e não ir mais longe. O próximo passo para Saulo, o mais longe que Saulo vai, é para a casa de Ananias, um servo do Senhor convertido, que morava ali na rua chamada Direita de Damasco. Não, Saulo não vai sozinho. Ele que andava com a caravana, com os soldados acompanhando, agora ele vai ser levado por outro, porque ele está cego. Ele não quer mais perseguir. Então o caminho de Damasco, a estrada de Damasco, primeiro é chamada a estrada do confronto. Aonde, irmãos, precisamos ser confrontados por Deus, por Cristo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo.
tem tantos pensamentos e expressões os quais dizem: eu não acredito que Jesus voltará agora em breve. Eu acho que o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Eu e vocês estamos fazendo o quê para o evangelho ser pregado em todo o mundo? O que eu e vocês estamos fazendo para que o evangelho chegue nos quatro cantos do mundo? Eu não acredito que Jesus vai voltar agora não. Eu acho que lá para 2050, né? Na reunião dos homens nós falamos de idade, não sei o que lá. Eu falei que vou morrer com 80 anos, outros com 90 anos, não sei o que lá. Queridos, a volta de Jesus Cristo também não está condicionada a nós, ao nosso querer e à nossa vontade, porque Ele mesmo falou, Ele vai voltar a hora que ninguém espera. Portanto, vigiai e orai, para que vocês não sejam pegos de surpresa. A hora que você pensar que vai ser uma segunda-feira normal, como todas as outras, Ele vem. A hora que pensarmos que vai ser um culto de domingo, de escola bíblica dominical, à noite, como todo dia, todo domingo, Ele vem. De maneira inesperada. Porque arrebatamento é tirar com rapidez, tirar com violência, tirar de surpresa. Ele virá. Irmãos, às vezes nós precisamos ser confrontados com relação a isso, a pensar na volta de Cristo. Estava lendo um artigo onde o pregador, o escritor, ele dizia que toda manhã, toda noite, ele deita esperando Cristo voltar durante a noite e o achar dormindo. E quando ele acorda, Jesus não voltou, ele sai da cama esperando Jesus voltar durante o dia, para anoitecer no céu. Se bem que no céu não vai ter noite, né? E quando a noite chega, ao deitar, ele espera Cristo voltar enquanto estiver dormindo. Não é assim que Jesus falou que a gente deve viver? Esperando, porque Ele vai vir de surpresa. Só que nós, irmãos, não somos confrontados com relação a isso. Nós esperamos que amanhã vai ser normal, uma segunda-feira do mesmo jeito, uma semana normalmente. Mas será que na agenda de Deus é? Sabemos dos planos dEle para amanhã? Não é verdade? Nós precisamos ser confrontados em pensar nisso, precisamos ser confrontados com relação à palavra dEle, o nosso tempo com a palavra dEle, o nosso tempo com Ele, não é verdade? Nós lemos tantas frases com relação à Bíblia, lemos tantas frases com relação à leitura, ao tempo com a Bíblia, lemos, e às vezes nós não colocamos em prática o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com a palavra do Senhor. Seja sincero, todo início de ano a gente não pega um plano de leitura da Bíblia. O plano de leitura da Bíblia anual. Eu estava olhando um armário ali em cima, tem um monte ali de planos de leitura anual da Bíblia. Lê a sua Bíblia toda em 12 meses. Eu descobri um plano de ler a Bíblia toda em 6 meses. É só você ler meia hora por dia. Pode fazer isso, se você pegar meia hora do seu dia e ler assim, meia hora. Em 6 meses você vai ler a Bíblia toda. Mas nós não fazemos, irmãos. E não é só ler, é meditar, é tempo com Deus. Precisamos ser confrontados em relação a isso. Hoje, irmãos, eu encontrei com um moço no supermercado e começamos a conversar. Ele estava com um casal de filhos e ele me cumprimentou tal, e falou que vai vir na igreja. Eu vou na igreja, eu preciso ir para a igreja, levar os meus filhos na igreja. Eu lembrei da conversa de semana passada no grupo, né? Eu falei, leva os seus filhos para a igreja, porque se Jesus não voltar, eles vão estar da nossa idade, ou vão estar jovens, e quem serão eles? E fui conversando, descobri que o rapaz é um diácono afastado do evangelho. Eu falei, você está perdendo o maior tempo do mundo. Você está perdendo tempo, vai para a igreja. E ele falou que domingo que vem na igreja. Mora aqui, mora por perto aqui. Precisamos ser confrontados com relação a isso, irmãos. Precisamos ser confrontados. Se eu e você não tivermos o cuidado de inculcar a Bíblia, a palavra de Deus, nos nossos meninos, você acha que quem vai fazer isso?
O professor da escola? De aula de religião? Tem aula de religião aí? Nem sei se tem. Acabou, não pode ter também não, acho que não pode ter mais não. Você acha que é o padre, que é o pastor, que vai inculcar a palavra na cabeça do seu filho, para daqui a 20 anos ele ser um servo, uma serva de Deus bem-sucedido? Não vai ser não, vai ser você. O texto de Salomão, ele diz assim, ensina o teu filho, o filho é seu, ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir, para você não ficar frustrado futuramente, e nem ele. Precisamos ser confrontados nessa estrada de Damasco, dessa maneira, onde Deus possa nos dizer, quem sou eu, quem é você? Saulo não poderia ir mais longe daquela maneira. Segundo é o caminho da conversão, da mudança de rota, mudança de pensamento, mudança de hábitos, de costumes. Tem uma mudança de atitude, uma mudança de ações na vida desse moço. Porque nesse momento entra em ação ali um espírito de desamparo, aquele rosto temível por todos os cristãos está no chão, está na poeira. Ele está com o rosto no chão. Um espírito de abertura invade o coração daquele que está no chão quando ele diz, Senhor. Ele entende que é superior a ele, como já disse, Senhor. E nesse momento que ele está no chão, entra em ação um espírito de disposição, no versículo 6. Levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão que você deve fazer. Ele tem que fazer alguma coisa. Atos capítulo 9, no versículo 6. Senhor, o que queres que eu faça? Deveria ser a pergunta, o que eu devo fazer? A indagação é impressionante, irmãos, porque Saulo, imediatamente, ele se dispõe ao serviço diferente. Ele se dispõe a uma ocupação diferente. Veja bem. Ele se dispõe a fazer algo que ele não estava ainda fazendo. O que queres que eu faça? O que é que eu vou fazer? Ele estava cego. Ele poderia ter chorado, poderia ter falado outras coisas, eu não consigo ver, me ajude por favor, Senhor, me devolve a visão, chame um médico, eu preciso ser socorrido. O encontro com Jesus, ainda que de maneira muito dramática nesse texto, tinha quebrantamento, arrependimento, vontade de servir e de obedecer. Guarde essas palavras que eu estou falando. O encontro com Jesus, o encontro genuíno com Jesus, ele traz aos nossos corações quebrantamento, arrependimento, vontade de servir e obedecer. Se essas coisas não estão no meu coração, eu preciso ser confrontado na estrada de Damasco. Se eu não tenho desejo de servir ao Senhor em alguma ocupação, seja na casa de Deus ou em qualquer lugar, eu preciso encontrar com Ele na estrada de Damasco. Se eu não tenho arrependimento quando eu peco, eu preciso de um encontro com o Senhor. Preciso encontrar com Ele. Se esfriou na minha vida, no meu coração, aquele desejo de estar na presença do Senhor, irmão, se no meio dessa pandemia tem ainda o cristão que não tem vontade de estar na igreja, ele precisa do encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Mas aquele que diz, eu estou doido para ir na igreja, vontade de voltar, aquele momento da casa do Senhor, amém. Se a comunhão entre irmãos não faz falta para esse querido, precisa ser confrontado na estrada de Damasco, porque foi isso que Paulo sentiu na hora, o desejo de servir, mudança de pensamento, mudança de rota. E lá no 1 Coríntios 15, versículo 10, mais tarde ele fala, pela graça de Deus, eu sou o que sou, pela graça do Senhor. Damasco então, aí ele vai receber o batismo, a oração de Ananias, como um cristão comum, um homem quebrantado, mudou naquele momento.
Aquele que perseguia para matar, ele vai receber a oração de Ananias, vai ser batizado. Ananias ficou até com medo. Esse homem aí é perigoso. Quando Deus falou com ele, falou: não vou mexer com esse homem não, você está... Saulo é perigoso, não. Pode orar por ele, pode batizar, que ele não é mais Saulo. Ele mudou. Agora ele muda de nome, passando-se a chamar Paulo. Ele vai exercer, irmãos, um papel decisivo na expansão do Evangelho, na expansão da palavra do Senhor. Paulo vai pregar em nações. Paulo vai ser reconhecido com um título de apóstolo dos gentios. Ele não vai pregar somente para os judeus, não vai pregar somente para os seus conterrâneos. Ele vai espalhar a palavra de Deus aos gentios, até nós, chegar a nós. O apóstolo dos gentios. Esse é o caminho de Damasco, o caminho da conversão, caminho da mudança de vida para entrar no céu. Terceiro, o caminho da continuação. Não parou por ali. Não era um caminho sem saída, uma rua sem saída. Não era uma rua ruim. Foi aproveitável para ele. Foi uma rua, um momento que levou à maturidade, a um ministério, a uma ocupação no reino de Deus, a uma majestade. Olha que interessante. Charles Spurgeon citou essa frase, né? Não se rebaixe a ponto de ser chamado governador de uma nação, ou presidente de uma nação, ou rei de uma nação. Você que tem um chamado ao ministério. Porque ser servo e ministro do Evangelho está muito acima de rei de nações. O caminho é sem fatalidade, é um caminho sem erro. A única coisa que morre quando atravessamos ou passamos por essa estrada de Damasco é o amor pelo ego, é o amor pelo pecado, é o amor pelas coisas que levam as pessoas para o inferno. Isso morre na estrada de Damasco. Isso tudo ficou por lá nesse grande encontro de Saulo. E 4, é a estrada do reconhecimento, repito, de quem somos e quem é Deus. Se amanhã lá no seu serviço, na sua escola ou no seu lazer, alguém perguntar para você: quem é Deus? Qual seria a sua resposta? Obviamente, nós vamos falar: Deus é amor. Amém, amém, também. Mas o quê? Deus é soberano. Amém. Então Ele é soberano sobre a sua vida. Amém. Deus é mais o quê? E nós vamos ficar sem palavra para definir Deus, porque Deus é indefinido. Somos seres mortais, limitados. Não temos capacidade para falar de um ser ilimitado. Não dá. Falamos o que sabemos mais ou menos, mas nós não sabemos definir Deus. Nem os profetas, nem os apóstolos conseguiram definir Deus. Uma força maior, um ser superior. Não sabemos, irmãos, sabemos nada. É por isso que ele fala: quem é Senhor? Lembra do profeta Isaías? Lembra de Jó, quando ele diz assim: eu conhecia Deus de ouvir falar. Conhecemos Deus de ouvir falar. Quando Jó passa por tudo aquilo, ele fala: agora os meus olhos viram quem realmente Ele é. Ele teve uma percepção de Deus pelo que ele passou. Ele teve uma percepção de Deus pela sua experiência, pelo que Jó viveu. Então nós temos ou teremos uma percepção de Deus pela nossa experiência, pelo que nós passamos com Ele, pelo que nós vivemos com Ele. E qual a sua experiência, qual a sua percepção de Deus? Eu tenho uma, você tem a sua. Agora Saulo tem a sua percepção de quem é Jesus. Aí por Jesus, que o encontrou, que o derrubou, que o humilhou na estrada de Damasco, por esse Jesus ele vai apanhar, ele vai ser preso,
vai ser chicoteado, vai ser espancado, jogado numa vala como morto, vai sofrer naufrágios, perseguição e vai morrer numa prisão. Por esse Cristo. A percepção que ele tem. É por isso que ele faz essa pergunta: quem é o Senhor tão superior, com essa luz tão forte? Ele vai, com esta frase, nos mostrar que somos fracos, falhos, pequenos demais, miudinho demais, perante o nosso Deus. É nesse caminho que Deus mostra quem Ele é e quem realmente somos. Deus mostra para nós quem somos quando somos contaminados com um vírus que nós não sabemos ver, não sabemos muito pouco dele, não é verdade? Quando rapidamente um vírus se espalha, Deus mostra quem somos. E Saulo está dizendo: somos fracos, somos nada. Então, no outro texto da conversão, é que Jesus fala para Saulo, conhecendo a sua natureza, fala para Saulo: duro é para ti recalcitar contra os meus arguilhões. O irmão sabe o que é arguilhão. Arguilhão é uma guiada com ferrão na ponta para cutucar os bois que puxam os carros. Então tinha aquele boi teimoso que o carreiro vai, castigar ali com aquele ferrão para o boi não teimar com ele. É o arguilhão. E Jesus diz para ele: é ruim para você, é duro para você teimar comigo, recalcitar contra os meus ferrões, contra o meu arguilhão. Não tem outra saída para você, Saulo, a não ser aceitar o que eu tenho para você. E isso, irmãos, nos mostra que somos impotentes. Ele é tremendo. Ele é maior. Spurgeon, no seu artigo, disse num livro: Saulo era um homem importante e não tenho dúvidas que no caminho para Damasco estava montado sobre um cavalo muito alto, mas foram precisos apenas alguns segundos para mudar esse homem. Deus não demorou a colocá-lo em seu devido lugar, que era no chão, humilhado aos seus pés. Agora então ele havia encontrado Cristo, e o desejo de todo o seu coração era conhecer aquela luz e aquela voz pessoalmente. Era o seu desejo. E Cristo havia então se tornado tudo para ele. Cristo havia se tornado o seu maior testemunho. Saulo só falava de Cristo. Filipenses 1:21, porque para mim agora o viver é Cristo e se eu morrer é lucro, é ganho. Não vivo mais eu, mas aquele a que eu encontrei no caminho vive em mim. Vive em mim. Mudança, irmãos. Esse é o caminho do reconhecimento de quem somos. Quem somos? Quem é você? Quem somos nós? Quem é Deus? Mas o que para mim antes era ganho, eu considero como perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Um homem reconhecido em nações. Ele tinha reconhecimento de reis, reconhecimento de ministros, governadores, sacerdotes. Ele considerou isso tudo escória, tudo esterco, por Cristo. Quem somos nós, irmãos? Quem é Deus? Precisamos reconhecer isso. Nós devemos então trilhar o caminho de Damasco. Muitas vezes já o fizemos, muitas vezes já caímos do cavalo, muitas vezes já caímos diante do Senhor. Nos arrependemos, pedimos perdão, Mas às vezes é preciso mudar algumas coisas.
O que significa, querido, para mim terminar, a verdadeira conversão? A verdadeira conversão é mudança completa de pensamentos e de atitudes que vemos em Saulo ou Paulo. Então, se não houver mudança de pensamentos, desejo de mudança de hábito, tudo vai continuar como antes. Não foi um encontro genuíno. Não vai passar de um episódio que aconteceu na nossa vida. Se hoje não surtir efeito aquele dia em que encontramos com o Senhor Jesus. Eu quero terminar falando de uma experiência da escola bíblica dominical. Estava dando estudo e uma irmã, quando nós começamos nosso ministério, isso há 13 anos atrás, eu contei isso na reunião dos homens, ela disse assim: qual é a evidência de que eu estou salva? Porque a gente tem que ter certeza da salvação, não é? Falei, tem que ter certeza da salvação. Se a senhora não tiver certeza da sua salvação, quem vai ter? Então isso é pessoal. Precisamos ter certeza que estamos salvos para na hora da morte morrer sorrindo. Saber para onde está indo. E qual é a evidência, pastor? Eu falei, a evidência de que a senhora está salva é quando a senhora pecar, sentir tristeza, ficar incomodada, ficar sem sono. E como é que é isso? E eu falei, é um parasita. Você já teve piolho? Incomoda? Incomoda, né? Já teve uma pulga andando no seu corpo? Um bicho de pé? É um parasita. O pecado é um parasita na vida do salvo. Ele fica querendo se livrar disso. E simplesmente a gente ensina isso no cursinho de batismo. É como você pegar uma ovelha branquinha e sujar ela de lama. Ela não vai querer ficar com aquilo. Ela vai se livrar, vai incomodar Davi. O barro vai incomodar a ovelhinha. Ela vai querer se livrar daquilo. Assim é o pecado na vida do salvo. Ele vai fazer de tudo para se livrar daquilo, porque ele sente. E do não salvo? É como você pegar um porco e dar um banho nele de shampoo e passar perfume da Boticário nele e solta o porco para você ver. É aí que o apóstolo Pedro fala, é como o cão que volta ao vômito e a porca que volta para a lama. Não teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, porque não sente que aquilo incomoda. Feche os seus olhos, vamos orar, querido. Eu preciso em minhas orações dizer, Senhor, se for necessário, me permita passar pela estrada de Damasco, porque se é para o meu bem, se é para o nosso bem, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom e agradável. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Deus amado, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, pela Tua palavra, pela conversão desse homem, ó Deus, pela conversão de Saulo. Nós Te louvamos porque este homem, ó Deus, foi um dos tais que fez com que esta palavra chegasse até nós. Muito obrigado, ó Deus, pela transformação que o Senhor traz a um coração quebrantado, a um coração aberto a mudanças. Deus querido, nós Te louvamos, porque a graça salvadora do Teu Filho Jesus nos alcançou. Pai querido, a Tua palavra diz que o pecado não pode ter mais domínio sobre a nossa vida, e nós Te exaltamos, porque o Espírito Santo do Senhor nos incomoda, fala aos nossos corações, chama a nossa atenção, nos ensina o caminho santo do Senhor. Ó Deus querido, nos leva, Deus, às renúncias, nos leva, Deus, a pensar, a saber, a entender mais do Senhor, entender quem somos diante do Senhor. Ó Deus Santo, nós precisamos de Ti. A Tua palavra diz que sem o Senhor não podemos fazer nada, sem mim nada podeis fazer, mas com o Senhor nós somos vencedores. Pai, nos permita a meditar na Tua palavra,
a ter uma semana abençoada na Tua presença. Nos permita, Senhor, uma noite de descanso. Nós queremos nesta oração, Deus, agradecer por este momento de culto, de louvor, de adoração ao Teu nome. Agradecer ao Senhor pela leitura, pela palavra do Senhor, pelo alimento para as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos confronta, porque a cruz nos confronta, Senhor. Nós Te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora, Deus querido, que cada querido irmão, cada visitante, cada família aqui representada esta noite, ó Deus, tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. E que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido visitante, e te dê uma semana abençoada.